A mensagem de hoje está totalmente extraída desse livro aqui, ó, O Temor do Senhor, de John Bevere. Ele é um livro que me impactou alguns anos atrás. Eu acho que tem que ser um livro de cabeceira, que a gente direto tem que ler o livro e pôr em prática. E hoje toda a palavra está baseada nesse livro. E o livro está baseado na Bíblia, né? Para os irmãos não pensarem que eu vou ensinar alguma coisa fora da palavra de Deus. Mas, assim, algo impactante tem no comecinho do livro, no primeiro capítulo, porque o autor do livro é norte-americano, ele é um conferencista. E ele fala muito sobre santidade. E ele veio pregar no Brasil alguns anos atrás. Deixa eu ver até se tem a data aqui. Já faz um tempinho que ele escreveu o livro, em 1997. Faz tempo já. E ele veio pregar em Brasília, num auditório para mais ou menos 4.000 pessoas. E quando ele chegou, ainda no estacionamento, ele escutava o louvor. E ele, então, relata no livro que ele ouviu uma música muito bem tocada. Os músicos eram excelentes, as vozes eram bonitas. Mas quando ele entrou ali, ele não sentia a presença de Deus. E ele ficou ali algum tempo e acabou toda aquela celebração. Começou umas músicas mais lentas que deveriam levar todas as pessoas à adoração, mas né, ninguém sentia, porém ninguém sentia a presença de Deus naquele lugar. E ele começou a observar o auditório. E o que ele percebeu ali? Uma tremenda irreverência. As pessoas, elas conversavam umas com as outras durante o louvor, durante a oferta, durante a leitura da Bíblia. Elas andavam para lá e para cá, bebendo água, indo no banheiro. E havia aquele murmúrio, né, no auditório. E aquilo foi enchendo o coração dele de ira. Até que um pastor se levantou, chamou a atenção do povo, deu uma melhorada, mas não acabou. Então passaram a palavra para ele. E o Espírito Santo falou assim para ele: confronte isso. Isso aqui no Brasil, gente, lá em Brasília. E ele disse que se levantou e ele então confrontou a irreverência. Ele falou: olha, se fosse presidente da República de vocês que estivessem aqui falando, vocês não estariam conversando nem andando de um lado para o outro. Vocês estariam quietos para ouvir a palavra do presidente, o que ele tinha para dizer. Se fosse uma estrela do futebol, vocês também estariam quietos, né, bem, às vezes, entusiasmados para ouvir o que aquele craque ia dizer. No entanto, a palavra de Deus foi lida, foi cantada, e vocês estão agindo de um modo totalmente irreverente. É uma vergonha, né, gente? E ele, então, chamou por 1h30, ele exortou o povo. Depois disso, ele chamou o povo para o arrependimento. E ele fez um apelo, ele disse que 75% do auditório recebeu aquela palavra e se colocou, então, diante do Senhor em arrependimento. E ele clamou, então, que a glória de Deus viesse, né, sobre aquele lugar. E a história dele, ele contando, falando que veio uma onda na presença de Deus. E as pessoas começaram a chorar, a se quebrantar, sentiram aquela presença. Aí começou a diminuir aquela onda e ele exortou o povo que orasse. E novamente veio uma outra onda na presença de Deus. Até que o Senhor falou para ele: agora eu vou fazer algo diferente. E ele, então, sentiu assim que ele estava debaixo, né, do poder de Deus. Ele falou: se eu me mexer aqui, capaz de eu morrer. Tamanha era a presença de Deus naquele lugar. Então, ele orou. Quando ele orou, se ouviu um som muito alto. Ele diz no livro que parecia um avião a jato passando assim, ó, rasante no auditório. E então as pessoas começaram a ficar cheias
do poder de Deus e ver aquele clamor, aquela onda da presença manifesta de Deus. Então ele saiu dali, foi para o hotel, disse que não queria jantar, ele foi para o hotel e no caminho um casal de pastores estava com ele e diz que eles comentaram, né? Você ouviu aquele barulho, aquele som? Aí ele falou, não, eu acho que é um avião que passou. Aí o marido ali, né, daquele casal, o homem falou assim, não, porque a mesa de som não captou nenhum ruído. E os seguranças que estão cuidando do estacionamento também disseram que não passou nenhum avião aqui aos arredores e que o barulho veio de dentro do auditório. Foi um vento impetuoso, como diz lá em Atos, capítulo 2, no versículo de 1 a 4, quando relata a descida do Espírito Santo. Queridos, eu quero falar sobre o temor do Senhor. Nós não podemos esperar sermos admitidos na presença de Deus com atitudes irreverentes. Deus é um Deus santo. Deus, Ele é grande, Ele é magnificente, Ele é o Rei de toda a terra. Ele é um Deus eterno, Ele é um Deus infinito, Ele é o Todo-Poderoso. Deus é um Deus absurdamente tremendo. Tem um salmo que diz, reina o Senhor, tremam os povos. Tamanha grandeza de Deus. Quanto maior nós temos compreensão da grandeza de Deus, maior a nossa capacidade de temer a Deus e de reverenciá-lo. Muitas vezes nós não tememos e não reverenciamos a Deus, porque nós não sabemos quem é Deus. Não sabemos o tamanho de Deus, da sua glória, da sua sabedoria, do seu amor, da sua majestade, do seu poder. Nós não conhecemos isso, e não tememos, não reverenciamos. Eu quero contar para você a história de Agostinho. Quem já ouviu falar de Agostinho aqui? Agostinho foi um dos maiores líderes da nossa era, né? Muito estudado pelos teólogos, escreveu muitos livros, e ele escreveu muito sobre Deus. Mas, quando Agostinho já estava à beira da morte, diz que as principais pessoas da vida dele, os seus principais amigos, estavam em volta do seu leito de morte. E, de repente, ele parou de respirar. E diz que uma paz muito grande invadiu aquele quarto. E eles viram que ele morreu. Mas, alguns instantes depois, ele recobra o ânimo. E ele fala, desse jeito, tudo que eu escrevi não passa de palha diante do que eu acabei de ver. E ele então morreu. Gente, que coisa tremenda. Nós não fazemos a noção, não fazemos ideia do que é a presença de Deus. Antes de nós conhecermos o temor de Deus, nós temos que ser impactados com a glória de Deus. Moisés desejou ver a glória de Deus, nós até cantamos sobre isso hoje. Em Êxodo 33:18, Moisés clamou, Senhor, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. E é muito interessante porque Deus não mostrou a glória a Moisés. A Bíblia diz que Deus fez passar toda a sua bondade diante de Moisés. E Moisés conheceu toda a bondade do Senhor, nada foi retido. Mas a glória de Deus, ele não conseguiu ver, porque nenhum homem poderia ter contato com a totalidade da sua glória e permanecer vivo. E olha que Moisés foi o homem, né, totalmente transformado pela presença e pela glória de Deus. Um dos maiores líderes de todos os tempos, né? Um homem que liderou 1 milhão de pessoas no deserto, atravessando um deserto, uma nação inteira, um êxodo, né? Saiu de um lugar, foi para outro lugar.
Somente quem conhece a glória de Deus é capaz de fazer isso. Queridos, quando nós conhecemos a grandeza de Deus, nós dizemos como salmista no Salmo 8, quando contemplo os teus céus e a obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste. Então eu me pergunto, que é o homem que dele te lembres? Que é o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor de que os anjos, seres celestiais, e de glória e de honra o coroaste. Olha que tremendo, queridos. Quando uma pessoa conhece a grandeza de Deus, só de contemplar a sua criação, ela vê que ela não é nada. Ela vê a sua pequenez. Não há lugar para exaltação e soberba diante da presença de Deus. Não há lugar para cristãos birrentos, né? Porque eu dou meu dízimo, porque eu dou minha oferta, porque eu vou todo domingo no culto, eu nunca faço célula. Deus, por que o Senhor não faz isso na minha vida? Quando nós entramos em contato com a glória e a grandeza de Deus, queridos, não há lugar para essas coisas. Porque você sabe que Deus, Ele é tão poderoso que não há como Deus desamparar os seus. Porém, antes que a glória de Deus venha até nós, é necessário que haja ordem. Diga ordem. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Eu vou falar vários textos da palavra, então se você quiser anotar e ouvir, faça isso, porque eu vou abrir muito rapidamente. 2 Coríntios 4, 6 diz assim: pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Antes da glória de Deus ser revelada, deve haver uma ordem divina. Porém, quando a glória é revelada, toda irreverência, desordem ou desobediência é julgada. Então, aqui nós lemos nesse texto que das trevas Deus faz resplandecer a luz. Até nos nossos corações, antes de Deus revelar para nós a sua glória, Ele vem e resplandece a sua luz nas trevas que há em nós. Né? É isso que o texto está dizendo. Porém, quando Ele resplandece a sua glória, todo o pecado que há em nós começa a ser julgado. Toda a irreverência, toda a atitude, né, de desordem, de rebelião, toda a atitude de... falei rebelião, né? De revolta, toda atitude de malícia, toda atitude de maledicência, toda atitude enganosa do nosso coração. Nós não podemos negociar com Deus, queridos. Às vezes a gente toma essa atitude de negociarmos com Deus, né? A gente quer fazer uma troca com Deus. Senhor, eu te entrego a minha vida, mas olha, está na Bíblia lá que o Senhor vai me dar 100 vezes mais. Eu quero o meu 100 vezes mais. Cadê? Não tem isso, queridos. Quando a glória de Deus vem, a única coisa que nós percebemos é que Ele nos basta. Ele é tudo o que precisamos. Amém? Diga, Deus é tudo que eu preciso. Nós vamos estudar um pouco desta ordem que eu disse, dessa sequência, ordem, glória e julgamento, porque vocês vão ver que quando existem essas coisas, o temor de Deus permanece em nós, no meio da igreja. Quando o Senhor criou o Éden, agora eu vou correr um pouquinho com a história, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Havia um caos, não tinha forma, era um vazio e umas águas, tudo, né, fora de ordem de lugar. Mas Deus liberou o quê? A sua palavra. E liberou ali a ordem, haja luz, né? E houve luz naquelas trevas. Depois o Senhor fez separação entre luz e trevas, o Senhor fez separação entre águas e águas, águas em cima, águas embaixo, e Ele fez o firmamento, Ele ajuntou a porção seca, e Ele foi cobrindo a terra de ervas, de árvores, criou os animais,
E no final de tudo, Ele nos criou. Diz que Ele criou o homem. Ele criou o homem do pó da terra. Com as suas próprias mãos, Deus o criou. Mas tudo já estava criado. Havia uma ordem em toda a criação. Já havia um jardim, né? Já tudo estava no seu devido lugar. Então Deus criou o homem. O que aconteceu então, depois que Deus criou o homem? Ele soprou nas narinas o Espírito. E o homem então passou a ser alma vivente. É interessante que a Bíblia diz que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. A palavra glória, no hebraico, ela é chamada de kabod. Isso significa ter um peso muito grande de algo bom. Mas também significa cercar. Significa estar cercado por algo. Eu acredito que Adão e Eva, eles estavam cercados pela glória de Deus. Havia um peso de toda a glória de Deus sobre eles. Por isso que eles não se envergonhavam. Eles estavam nus, mas eles não se envergonhavam. A glória de Deus os cobria, os protegia, mantinha dentro deles a santidade. Mas o que aconteceu depois de tudo isso? A glória estava sobre eles, né? Lá acabamos de ouvir no Salmo 8, que diz que eles foram criados de glória e de honra, mas eles se rebelaram contra Deus e eles desobedeceram uma ordem de Deus. Porque Deus disse assim, olha, de todas as árvores do jardim você pode comer, mas da árvore que está no meio do jardim você não vai comer. As pessoas... Tem algumas pessoas, erroneamente, que elas fazem uma ideia, né, bem confusa, de que o pecado de Adão e Eva foi o sexo. Não foi, queridos. Se você ler a Bíblia, você vai ver que o pecado foi a desobediência. Deus falou, não coma desse fruto do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, você vai morrer. A morte significa separação de Deus. No dia em que eles comeram o fruto, eles foram destituídos da glória de Deus e eles se viram nus. Eles perceberam que eles estavam nus. A ordem, a glória, o que veio depois sobre eles? O julgamento de Deus. E Deus então julgou, trouxe o juízo sobre Adão, falou, olha Adão, maldita é a terra por tua causa. Agora ela vai começar a produzir espinhos e abrolhos. Pensou uma terra sem espinho, sem erva daninha, sem tiririca? Oh, que maravilha, né, gente? Ô, tiririca que não morre, né? Lá em casa a gente passa veneno, elas nascem lá frondosas, lindonas, passa veneno, ela morre, daqui a pouco está lá de novo. Não tinha essas coisas. Não tinha joio. Isso tudo veio com o pecado. Foi o julgamento de Deus. Falou, agora, olha, Adão, do suor do teu rosto você vai comer o seu pão. Falou para Eva, Eva, agora você vai dar à luz a filhos com muitas dores. Você vai estar sujeita ao seu marido. E até sobre a serpente o Senhor trouxe um juízo. Quando nós estamos diante da glória de Deus, nós temos que ter cuidado com o que vamos fazer, com as nossas atitudes, para não atrair sobre nós o juízo de Deus. Agora nós vamos ver um pouquinho mais para frente o tabernáculo de Moisés. Quando o povo de Israel saiu do Egito, o Senhor, Ele mandou que Moisés construísse um tabernáculo. Levou Moisés para cima do Sinai, e lá no meio da glória, de relâmpagos, de trovões, e a Bíblia diz que havia chamas flamejantes, era um terror, o monte tremia. O povo ficou com medo de se chegar perto do monte. O Senhor, então, ali, falou com Moisés, deu a lei, né? E mostrou para ele um tabernáculo, deu um projeto arquitetônico de um tabernáculo. E falou, olha, Moisés, você vai fazer igualzinho eu te mostrei no monte.
Então Moisés desceu, a Bíblia diz que o Senhor separou algumas pessoas do meio de Israel, encheu com o Espírito Santo, e eles então tiveram a habilidade de trabalhar com ouro, com tapeçaria, e construíram todos aqueles utensílios do tabernáculo, e a coisa ficou muito linda. E o tabernáculo então, depois de algum tempo sendo trabalhado ali pelas mãos dos artífices, ficou pronto. Em Êxodo, capítulo 40, no versículo 34 e 35, diz assim, vou ler o 33 para vocês pegarem o fio da meada aqui no texto, né? Finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Queridos, olha que coisa tremenda. Quando as coisas estão em ordem, quando as coisas estão nos seus devidos lugares, exatamente quando Deus quer, a glória de Deus vem e enche. Seja num tabernáculo, seja na sua casa, seja na sua vida pessoal. A glória de Deus vem quando tudo está como Ele deseja. E a Bíblia está falando aqui que encheu o tabernáculo. Encheu. A glória de Deus é algo muito tremendo, queridos, porque a glória de Deus contém tudo aquilo que Deus é, todos os seus atributos, todas as suas características. E ela veio sobre aquele lugar e as pessoas então tiveram medo, temor, porque Deus estava no meio delas. Porém, algum tempo depois, aconteceu algo muito triste. Havia algumas pessoas no tabernáculo, alguns homens de uma tribo, que Deus separou uma tribo para servir a Deus. Essa tribo, ela não tinha herança, ela era uma tribo que pertencia ao Senhor, Deus era a herança deles. Essa tribo, ela era responsável de cuidar do tabernáculo, de carregar, de montar, de desmontar, de carregar os utensílios. E era a tribo de Levi. E ali estavam os levitas e os sacerdotes, que ministravam diante de Deus. Só que de toda essa tribo, Deus separou uma família, a família de Arão, para ser sacerdotes. E Deus ensinou eles como eles deveriam servir, que roupa eles deveriam usar, de que maneira eles fariam o sacrifício, como eles se apresentariam. E essa família, composta por algumas pessoas, foram treinadas por Deus para exercer o sacerdócio. Êxodo 28, um pouquinho antes do texto que a gente leu, o versículo 1 fala sobre isso. Diz assim: chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Depois ele vai falando das vestes que eles tinham que usar, e tinha todo um ritual para ser seguido. E aconteceu, queridos, que depois de um tempo, 2 filhos de Arão quiseram servir o Senhor por conta própria. Eles falaram assim: não, eu vou fazer do meu jeito agora. Nós vamos fazer do nosso jeito. Uma das características de Deus é que Deus é amor, amém? Só que outra característica de Deus é que Ele é fogo consumidor. Ele é totalmente amor e Ele é totalmente fogo consumidor. Não existe 2 pesos, né? Ah, Deus é mais amor do que mais justiça. Não tem isso. Ele é totalmente amor, totalmente justo, totalmente juiz, totalmente bondoso, tudo na sua totalidade. E é importante que a gente saiba disso, porque às vezes nós olhamos situações como essa na Bíblia e a gente se questiona. Mas por quê? Se Deus é amor, por que Ele fez isso? Né? E a gente acha assim que Deus não devia fazer isso. Ah, mas Deus é amor. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Porque Ele é amor. Ele não pode se contrariar. E Ele não se contraria mesmo, porque Ele é justo juiz.
E aconteceu que 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, já lá no livro de Levíticos, capítulo 10, fala que eles resolveram pegar os seus incensários e oferecer um fogo para o Senhor. Só que ele não era um fogo de Deus, não era um fogo da glória de Deus. E o versículo diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Ordem, glória, e agora vem o julgamento por causa da atitude irreverente, por causa de uma atitude sem temor de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Hoje nós levamos uma vida como se Deus não fosse mais um fogo consumidor. E nós queremos servir a Deus de qualquer maneira. E nós queremos vir para a igreja, ir para as nossas células, falar, não tem que ser igual o pastor falou. Fazer do nosso jeito. Fazer aquilo que dá na nossa cabeça. E muitas vezes nós, ao invés de estarmos fazendo a obra de Deus, estamos acendendo fogo estranho. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Coríntios capítulo 11, o texto que nós lemos todo mês aqui na hora da ceia, que algumas pessoas, elas tomam a ceia, participam da ceia sem discernir o corpo. E elas comem e bebem juízo para si. E ele fala assim, e não são poucos os que dormem por causa disso. Pessoas que estão, mortas, mas eu quero dizer que muitas pessoas também morrem na sua fé, no seu chamado, no seu ministério, na sua vida de oração. Aquela vida vazia. Aquela vida que desagrada a Deus, que não tem frutos, uma árvore totalmente desprovida de frutos, porque oferecem fogo estranho. E foi tão interessante que Arão se entristeceu muito, porque saiu fogo do Senhor e matou os seus filhos. Mas Deus, ele levou tão a sério a irreverência, que ele disse para Arão, não chore, para que você também não morra. Você vai ler isso no versículo 6 de Levíticos 10. Falou, olha, nem Arão e nem os seus filhos podem chorar a morte desses 2 sacerdotes. Nem Arão, nem os seus filhos. Sabe o que isso nos diz? Que muitas vezes as pessoas pecam dentro da igreja, e quando os líderes aplicam algum tipo de disciplina, se levantam aqueles que querem chorar. Aqueles que querem achar que as pessoas que foram disciplinadas são coitadinhas. Ai, que dó. Por que fizeram isso? Agora estão passando vergonha. Ai, né? Querido, a vara é para as costas de quem? Do justo? Lá em Provérbios diz que a vara é para as costas do insensato. Só vai sofrer a punição e a disciplina quem age de modo insensato. Quem age de modo irreverente. Quem age de modo profano, desobediente e rebelde. Pessoas que dão de ombro quando a palavra de Deus está sendo ensinada. E quando se deparam com o juízo de Deus e sofrem a disciplina, ainda querem que os outros, uns gatos pingados, fiquem lá, passando a mão. Tadinho dele. Não, queridos. Pecado tem que ser tratado como pecado. Nós não podemos tratar como santo aquilo que Deus chama de profano.
Nós precisamos agir como Deus age, falar a mesma língua de Deus, mover como Deus move. Paulo, ele agia tão de acordo com essa palavra, que ele disse, olha, se vier na sua casa alguém que pregue outro evangelho, não receba, não coma com eles. Ele disse assim que nos últimos dias haveria, pessoas de toda espécie de males. Seriam irreverentes, debochados, zombadores, eles seriam rebeldes e tal, uma lista imensa. E depois Paulo termina assim, o texto, afaste-se deles. Eu falo isso para os meus filhos. Quando tem alguém no meio do convívio deles que vive em pecado, eu falo, não quero amizade com essa pessoa. Não faça amizade. Às vezes a Larissa fala, mãe, mas eu posso falar oi? Eu falo, pode falar oi, mas não pode ser amigo. Hoje eu vi um videozinho na internet, que era um pai que foi buscar o filho na delegacia. Quantos viram esse vídeo? Estava lá na internet, no Facebook. E o pai, ele ficava revoltado com o filho. Eu não falei para você não andar com esses amigos. Olha o que deu. Eu e a sua mãe que somos seus amigos. E o pai acabou com o filho, filmou. Está agora todo mundo assistindo. Gente, tomara a Deus que todo pecado fosse exposto a público assim. Porque haveria santo temor de Deus na igreja. Os jovens e adolescentes acham que podem ser amigos de quem quiser, né? Você sabia que naquela boate Kiss, né? Que houve aqueles mais de 200 mortos jovens, haviam cristãos lá? O que um cristão estava fazendo numa boate de madrugada, queridos? Sofreu o mesmo juízo dos outros. Quem são os seus amigos? Quem são os seus amigos? Com quem você tem andado? Qual tem sido o testemunho que você tem dado? Você está sendo aquele que tem nome de crente, mas está morto? Ninguém brinca com Deus, queridos. A Bíblia diz assim, tomará alguém fogo no seio sem que se queime? Isso é muito sério. Nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos pular um pouco. Senhor, me ajuda a terminar essa mensagem. Porque eu sinto a glória de Deus aqui. Eu realmente sinto a presença de Deus, querido. Mas ela vem sondar. O que ele vai achar em você? Eu não sei se às vezes nós somos responsáveis ou irresponsáveis de clamarmos pela glória. Porque quando ela manifestar, vai vir o julgamento. Será que nós estamos prontos para enfrentar o julgamento de Deus? Um pouco mais à frente na Bíblia, nós temos a história da construção do Templo de Salomão. Não é aquele que está em São Paulo. É o que foi construído em Israel. E esse templo, ele foi muito desejado por Davi. Davi queria construir um templo para Deus. E Deus não permitiu, porque Davi, ele enfrentou muitas guerras, ele tinha derramado muito sangue. Ele falou, olha, você não vai construir um templo. Mas o seu filho, depois de você, vai construir. Então, Davi, o que ele fez? Ele fez o projeto do templo, ele preparou todo o material, pedras preciosas, ouro, prata, bronze, tudo que era de melhor, a melhor madeira daquela época. E Davi estocou. E ele guardou muitas coisas. Então, quando Salomão assumiu o trono, ele começou a construir o templo, e além de tudo aquilo que Davi tinha separado, Salomão acrescentou mais. Diz que o templo era estrondoso, coberto de ouro. Tudo de melhor.
havia um esplendor muito grande sobre aquele templo. E quando eles terminaram o templo, em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14, fala o que aconteceu. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e engrandeceram ao Senhor ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. Olha que tremendo, depois de tudo construído, tudo em ordem, os levitas posicionados, depois que fluiu a adoração, veio a glória de Deus e encheu aquele lugar. A presença manifesta de Deus foi tão tremenda que ninguém conseguia entrar naquele lugar. Foi a inauguração do templo. Eles sacrificaram um cordeiro para consagrar aquele templo ao Senhor. Mas passado algum tempo, o povo começou a acostumar-se com aquilo. Eles se acostumaram com aquela beleza, se acostumaram com aqueles rituais, se acostumaram com a glória de Deus e se tornaram então irreverentes. Lá no capítulo 36, ainda em 2 Crônicas, no versículo 14 a 16, mostra como o povo passou a se comportar. E diz assim: além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor congregado por ele em Jerusalém. Consagrado por ele em Jerusalém, não é congregado. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Olha a atitude do povo diante da glória de Deus, diante do templo consagrado ao Senhor. Deus começou a enviar mensageiros falando: vocês estão agindo errado, vocês estão trazendo o mundo para dentro da igreja, vocês estão fornicando, vocês estão se deitando com as mulheres de outras pessoas. Vocês estão se contaminando, vocês estão adorando outros deuses, vocês estão profanando o templo, parem com isso. E os profetas vieram, os mensageiros vieram, mas eles começaram a desprezar essas palavras e zombar. E eles zombavam. Queridos, o que você diz lá na sua casa sobre os mensageiros de Deus? O que você diz lá na sua casa sobre os profetas que Deus levanta? Qual tem sido as suas conversas sobre os líderes dentro da igreja? Deus está escutando. Deus está nos escutando, queridos. E Deus está nos advertindo que as pessoas zombavam dos mensageiros, dos profetas, até que a ira de Deus se acendeu. E olha só o que aconteceu, versículo 17. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Todo mundo sofreu.
A gente está falando sobre irreverência e tão irreverentes. Não zombe da palavra de Deus, queridos. Não zombe. Isso é muito sério. Depois as pessoas começam a viver em miséria, em pobreza, porque foi exatamente isso que o povo viveu. Eles começaram a levar toda a riqueza de Israel para a Babilônia. Tudo que pertencia ao povo de Deus. Tudo que Deus tinha prometido, eles perderam. Eles perderam a glória, eles perderam a presença, eles perderam as riquezas, eles perderam até o nome, porque de filhos passaram a ser escravos em outra nação. E hoje, quantas pessoas estão sendo escravizadas pelo diabo? Escrava do vício, da prostituição. Pessoas passando vergonha, tem que passar mesmo. Porque abandonam o Senhor, manancial de águas vivas, e seguem seus próprios caminhos. De Deus não se zomba, tudo que o homem semear vai colher, vai colher. Está escrito na palavra, queridos. E quando a colheita vem, ela é terrível. Eu escutei uma mensagem, esses dias atrás, e a pregadora dizia assim, que um dia, Deus deu uma palavra para ela dar para uma amiga chegada. E ela chegou e falou assim, olha, esse é o ano da sua colheita. E a amiga se alegrou. E ficou, feliz com aquela palavra. O que aconteceu? Foi o pior ano da vida dela. E essa pregadora foi diante de Deus e falou, Senhor, o que aconteceu? Eu falei para ela que era o ano da colheita. Olha só o que ela está vivendo. E o Senhor falou, você não conhecia as sementes dela. O ano da colheita chega, queridos. Quais são as suas sementes? Que sementes você tem lançado? O povo de Israel lançou sementes de zombaria, de desprezo, de rebelião, de imoralidade sexual. E eles colheram a vergonha, a derrota, o desprezo de Deus. As pessoas vieram, mataram seus filhos na frente deles. E eles não fizeram nada, não podiam fazer nada, eram escravizados. Um povo que tinha tanto, perdeu até o que tinha, perdeu a sua terra, perdeu tudo. Cuidado, queridos. Deus é fogo consumidor, cuidado com as suas atitudes, com a sua palavra. É melhor nunca ver conhecido a Deus do que conhecer e agir de uma maneira que desagrade a Ele. É melhor não conhecer. Mas se conhece, ande de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. É isso que diz a Bíblia. Essa tem sido a minha oração, a nossa oração para a igreja, Senhor, que eles venham andar de modo digno para o teu inteiro agrado, dando bom testemunho, temendo a Deus. E às vezes a gente acha que essas coisas aqui, não, são coisas do Velho Testamento, agora a gente está na graça, né? Tem gente que acha que a graça é a era hippie, né? Paz e amor, posso fazer o que eu quiser, né? Mas não é, queridos, não é. Eu acredito que o julgamento na era da graça é muito pior do que na era da lei, da época da lei. Porque hoje, nós não temos mais uma tenda onde Deus habita, um tabernáculo onde Deus habita. Deus não habita mais em templos construídos por mãos de homens. Qual é a habitação de Deus, igreja? Nós somos o santuário do Deus vivente. Nós é que somos a habitação do Espírito. E a Bíblia diz que Deus enviou João Batista, preparando o caminho do Senhor, pregando o arrependimento, confrontando o pecado. Logo depois veio Jesus trazendo ordem. Ele era a palavra de Deus. A Bíblia diz assim que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Diz que o povo que estava em trevas viu uma forte luz, que era Jesus.
E quando cumpriu o seu tempo, a Bíblia diz que como o Cordeiro de Deus, quando cumpriu o tempo do Senhor na terra, do seu ministério, como o Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado, dando então ali início a um novo tempo em que Deus não mais habitaria em templos feitos por mãos de homens. Ele inaugurou um templo construído pelas mãos de Deus, que sou eu e você. Algum tempo depois que ele ressuscitou e ele subiu aos céus, exatamente no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que estavam mais ou menos 120 pessoas sentadas no mesmo lugar, orando, buscando o Senhor, aguardando a promessa de Deus. E um som do céu veio muito forte, encheu aquele lugar, apareceram línguas de fogo. E eles começaram a ficar cheios do Espírito e a falar em outras línguas e a profetizar. O que aconteceu? Ordem, glória. A glória de Deus encheu o templo. A glória de Deus encheu as pessoas. E elas então se levantaram cheias do Espírito Santo, pregando o Evangelho. Pessoas eram curadas. 3.000 pessoas foram acrescentadas na igreja numa só noite. Porque eles estavam cheios da glória. Mas logo depois, alguns dentre eles se acostumaram com aquilo. Se acostumaram com aquele mover de Deus, as curas. Se acostumaram com a glória de Deus. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja, desde criança, acostumados com a glória. Acostumados com a palavra. Ela não queima mais em nosso coração, a palavra não nos muda. O Senhor se manifesta dentro da igreja e nós não reconhecemos. Não existe milagres em nossa casa. Somos, às vezes, sem sal, insípidos, acostumados com a glória. A Bíblia conta a história de um homem cheio do Espírito Santo, levita, que morava em Chipre. Chipre era uma cidade rica, onde havia minas, onde havia ali muita gente que tinha muito dinheiro. Ele tinha um lote naquele lugar. E ele resolveu vender e ofertar a Deus. Tamanha era a sua paixão por Deus. Esse homem, chamado José, apelidado de Barnabé, trouxe todo aquele dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Ofertou para a igreja. Mas havia um casal acostumado a ficar já no meio dos milagres, que viu aquilo e não quis ficar para trás. E eles combinaram entre eles, vamos vender o nosso terreno também, vamos ofertar. Vou dar um exemplo aqui, eles venderam o lote por R$200.000. E eles falaram assim, olha, nós vamos ficar com 100 e nós vamos dar 100 para a igreja, 100.000. Só que nós vamos falar que nós vendemos por 100.000, assim eles vão pensar que a gente deu tudo que a gente tinha. Qual é o nome desse casal, queridos? Ananias e Safira. Eles entraram num complô contra o Espírito Santo. E eles vieram. E primeiro veio Ananias e fez a oferta. E o Espírito de Deus que estava em Pedro confrontou Ananias e falou, Ananias, quem você pensa que é para você mentir contra o Espírito? Se você tivesse retido todo o dinheiro, ele não era seu? Você não é obrigado a dar nada. O dinheiro era seu, o terreno era seu, a casa, tudo era seu. Você podia ficar com tudo. Mas por que você intentou mentir contra o Espírito Santo? Você atraiu o juízo de Deus. Na mesma hora, o que aconteceu? Ananias morreu. Caiu morto diante do apóstolo. 3 horas depois vem a sua mulher com a mesma ladainha. E o Pedro pergunta para ela a mesma coisa. Ela podia muito bem, ter falado assim, não, meu marido mentiu, mas eu não vou mentir. Não, ela concordou com o marido e mentiu também. O que aconteceu com ela? Caiu morta. E a Bíblia diz, queridos, que grande temor de Deus veio sobre toda a igreja por causa daquela situação.
O juízo de Deus traz temor sobre a igreja. Só que muitas vezes nós não vemos o juízo de Deus, de tão insensíveis que estamos, de tão acostumados que estamos com a glória, com a presença, com a palavra. Quantas vezes tem no nosso meio, quantas pessoas tem no nosso meio, pessoas mortas, com ministérios mortos, sem frutos, sem fome de Deus, sem ardor pelo ministério, que não pregam a palavra, que dão mau testemunho, frutos podres. Quantas pessoas estão assim? Pessoas que a gente tem que carregar nas costas. Crentes velhos, que podiam estar aí já com 5 células, não tem nenhuma. Conhecem a Bíblia, dão aula de Bíblia. Infrutíferos. Desculpa o peso da palavra, queridos. Penso eu que falo pelo Espírito Santo. Acho que o Senhor está nos chacoalhando, igreja. O Senhor quer trazer sim a sua glória, porque temos clamado, mas antes Ele quer trazer ordem. Ele quer pôr tudo no lugar, tudo aquilo que está fora de ordem na nossa vida. Ele quer pôr nos eixos, para que a glória venha, para que venha o avivamento que tanto buscamos sobre o nosso país. O que adianta, queridos, nós estamos aqui clamando, venha o teu reino, Senhor, nós queremos que venha a glória de Deus, mas nós sonegamos imposto, nós chegamos atrasados no serviço, falamos mal do nosso líder, não obedecemos pai e mãe, desonramos, vivemos uma vida imoral, destratamos o marido, somos insubmissas, os maridos não são maridos. Acho que coloca dinheiro em casa, tá bom. Não ora pelos filhos. Não ora com a esposa. Não se posiciona. Quantos filhos rebeldes dentro dos lares. Filhos que não fazem nada. Só dão trabalho. Só fazem os pais passarem vergonha. E daí vem aqui na igreja clamar pela glória? Só se for a glória do cão, né, gente? Porque Deus não vai liberar a sua glória para um povo incircunciso de coração. Que a glória de Deus coloque as coisas no lugar. Tanta gente, incluindo eu, estamos indignados contra a corrupção no país. Mas não adianta a gente lutar contra os corruptos que estão lá e sermos corruptos daqui. Não temos autoridade se agimos dessa maneira. É tempo de avivamento, mas para vir um avivamento tem que vir arrependimento, e não há arrependimento sem mudança. Precisamos mudar, queridos. Como vocês viram, Deus é o mesmo lá no Éden, durante o tempo da lei, e é o mesmo na era da graça. Ele ainda continua julgando o seu povo. Ele continua ainda trazendo juízo, trazendo a glória, sim. Deus não vai mudar. Não pense você que Deus vai se tornar um gatinho. Ele sempre será um leão. Amém? Quando aconteceu isso com Ananias e Safira, o temor de Deus veio sobre a igreja. E o temor de Deus, queridos, nos livra do pecado. Se esse casal tivesse temor de Deus, eles não teriam feito isso. E não teriam morrido daquela maneira. Mas eles serviram de exemplo para os outros. Quando nós somos cheios do temor do Senhor, nós atraímos tantas bênçãos na nossa vida que nós vamos ver daqui a pouquinho as bênçãos. Mas antes eu quero ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 17. 1 Pedro 1, 15 a 17 diz assim: Mas assim como é santo, diga santo, aquele que os chamou,
Sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor, diga temor, durante a jornada terrena de vocês. Não é portar-se com amor, é portar-se com temor. Durante a nossa jornada aqui na terra. Queridos, a nossa jornada aqui na terra é uma fagulha da nossa eternidade em Deus. E o que você está acumulando para a eternidade? Seja fiel ao Senhor, queridos. Que você seja cheio do temor de Deus. Eu quero ler alguns textos que fala de como é bom temer a Deus. Quais são as vantagens de andar em temor na nossa jornada? O temor de Deus posiciona o nosso coração para receber respostas. Está lá em Hebreus 5:7. Diz assim: o qual, está falando de Jesus, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ele foi ouvido quanto ao que temia. O temor de Deus assegura que a grande bondade de Deus é abundante. Salmo 31:19. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. O temor de Deus promete proteção angelical. Pastora, todo mundo tem anjo? Segundo a Bíblia, não. Olha para quem que o anjo do Senhor é designado. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O temor de Deus garante a atenção contínua de Deus. Quer chamar a atenção de Deus? Temos Senhor. Salmo 33:18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Salmo 34:9 diz que o temor do Senhor fornece a sua provisão. Quantos querem ser providos por Deus? Eu quero, coisa linda, né? Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O temor de Deus contém grande misericórdia. Salmo 103:11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. O temor do Senhor fornece garantia de alimento. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Salmo 111:5. O temor de Deus promete proteção. Salmo 115:11. Confiam no Senhor os que temem ao Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Por isso que tem muita gente desamparada, queridos de Deus. Não teme a Deus. Aí na hora da luta vem, cadê Deus? Por que Deus não me livrou? Por que Deus não me guardou? Eu não sinto Deus perto. Mas você teme o Senhor? Como tem sido a sua vida quando ninguém está te vendo? Tem uns que, misericórdia. Ai, ai, ai. Pai e mãe, você sabe como que andam as conversas do seu filho no celular? Filho que esconde demais o celular, tem treta. Tem coisa errada. Ensine os seus filhos a temer o Senhor. A temer o Senhor. O temor de Deus realiza os nossos desejos e nos livra do mal. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O temor do Senhor traz paz à mente. Melhor ao pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação.
O temor do Senhor gera riquezas, honra e vida. O galardão da humildade do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. O temor do Senhor irá nos manter no caminho. Olha só. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porém o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Ai, gente, como eu oro isso. Senhor, não me deixa apartar do Senhor. Se tem uma oração que eu faço todos os dias, Senhor, não deixa minha família ser escândalo. Não deixa, Senhor. Não quero cair nas mãos do Deus vivo, queridos. A Bíblia diz, se alguém destruir o santuário de Deus, que é sagrado, o santuário é o nosso corpo, Deus o destruirá. Olha a importância de temer a Deus. O temor do Senhor produz uma família sólida. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Êxodo 1, 21. O temor do Senhor dá clareza e direção. Ao homem que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. O temor do Senhor produz uma liderança de sucesso. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Amém? Tema o Senhor. A gente tem que temer e tremer. A Bíblia diz que até os demônios creem e tremem diante do Senhor. E a gente, muito mais como igreja. Mas não se afastar de Deus com medo do juízo. Não, temos que nos aproximar. Também crendo na sua misericórdia. Eu acredito, queridos, que não existe uma pessoa que viva sem pecar. A Bíblia diz que se alguém diz que não peca, se faz mentiroso. Né? Não existe uma pessoa assim, só existe uma que é Jesus. Todos nós pecamos, todos nós vacilamos, todos nós temos momentos de fraqueza, porém, nós temos advogado junto ao Pai. É Jesus Cristo, Ele está lá para interceder por nós, podemos chegar com confiança diante do trono da graça, né? E oferecer a nossa vida como sacrifício, obter misericórdia, falar, Senhor, me perdoa, me muda, me transforma. Quando você entra em contato com a glória de Deus, você é transformado pela glória, você não permanece o mesmo. Sim, vamos buscar a glória, sem medo do juízo, porém vamos clamar, Senhor, nos faça permanecer no teu caminho, livra-nos de sermos escândalo, livra-nos, Senhor, da nossa casa ser um covil de serpentes, livra-nos, Senhor. Que a gente seja um modelo de uma família que te teme, que te reverencia. Amém, queridos? E as bênçãos vão seguir você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Esse é um momento de arrependimento. É um momento de arrependimento. Peça perdão a Deus por toda atitude irreverente, rebelde, imoral. Toda atitude sem temor diante dEle. Peça perdão a Deus. E olha, deixa eu te dizer uma coisa. Se afaste de quem não teme a Deus. Se afaste. Isola a pessoa. Você sabe que a pessoa não teme a Deus e te leva para o mau caminho, se afaste. Pessoa que não se arrepende dos seus pecados, teimosa, obstinada, rebelde, se afaste dela. Procura amigos que te encham do Espírito Santo, que te levem para a presença de Deus, que te levem para a oração, pessoas que facilitam você andar com Deus. Se posiciona, Jesus está voltando, queridos. Por onde você olha, você vê os sinais da volta de Jesus. Se posiciona. Oh, Senhor, até para nos arrepender, dependemos de Ti, Senhor. Até para nos arrepender, nós precisamos que o Senhor quebrante o nosso coração. Dá
temos temor de Ti, Senhor. Ensina-nos a só temer o Teu nome, a não temer mais ninguém, a só temer o Teu nome. Ensina-nos. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que te envergonha, toda ausência de temor, toda irreverência. Ah, Pai, como precisamos de Ti. Faz-nos santos como o Senhor é santo. Vem e nos transforma. Coloca as coisas no lugar, Senhor. Tudo aquilo na nossa vida que está fora de lugar, coloca no lugar, Senhor. Queremos ser agentes de avivamento. Agentes de avivamento. Queremos ser árvores frutíferas, que não tem medo quando vem o calor, mas que dá fruto, e o seu fruto permanece. Oh, Senhor, vem, se precisamos de poda, vem nos podar, vem arrancar as folhas velhas, os frutos podres, vem nos podar, Senhor, vem nos enxertar, vem nos adubar, vem, Senhor. Não desiste de nós, não desiste de nós. Precisamos de Ti para vivermos nesse mundo em trevas. Precisamos de Ti, Senhor. Ai, Espírito Santo. Ai, Espírito
acho que nós precisamos tomar uma atitude. Vamos começar agora. Vamos nos arrepender. Vamos vir diante do Senhor e falar: Senhor, eu reconheço que eu preciso temer o Senhor, ser cheio do temor, porque se a sua glória vier agora, eu não sei o que vai ser de mim. Eu preciso, me ajuda. Querido, não é o fim para nós. Se você pecou, se você erra, não é o seu fim. Estamos diante de um Deus misericordioso. E eu convido você a vir aqui na frente. Vamos juntos buscar o temor de Deus para as nossas famílias, para a nossa nação. Oh, Senhor, precisamos de Ti. Diz a tua palavra, como o profeta Daniel diz: ao Senhor pertence a glória, a honra, a justiça, mas a nós o coragem e vergonha. Quantas vezes temos agido irreverentemente, envergonhando o Senhor? Temos usado a nossa boca para amaldiçoar. Temos, Senhor, desobedecido os Teus mandamentos. Temos Te negligenciado. Temos acostumado a estar na igreja com a vida de crente. Temos levado uma vida corrupta, sem temor. Uma vida irresponsável diante de Ti. Perdão, Senhor. Perdão. Perdoa-nos, Senhor. Traz ordem à nossa vida, à nossa igreja, às nossas famílias, aos casamentos que estão aqui representados, ao relacionamento entre pais e filhos. Traz ordem, Senhor. Restaura-nos. Restaura-nos, Senhor. Tu és o nosso Deus. Não nos abandone, não nos deixe. Não nos trate segundo os nossos pecados, mas segundo a multidão das Tuas misericórdias. Apaga as nossas transgressões. Livra-nos completamente do nosso pecado. Ah, Senhor, queremos nos levantar como um povo santo no meio de uma geração pervertida e corrupta. Queremos resplandecer como luzeiros nesse mundo. Que o Evangelho não seja apenas falado por nós, mas que ele resplandeça em nossa vida, em nossas atitudes, em nossos relacionamentos, que as pessoas reconheçam o Evangelho em nós. Ah, Senhor, restaura-nos nessa noite, Senhor. Muda a nossa sorte, Senhor. Muda a nossa história, Deus. Muda-nos, transforma-nos. Oh, Senhor, precisamos de Ti. Faz-nos lembrar sempre, sempre de quem Tu és. Mostra-nos a Tua grandeza, para que temamos o Teu nome. Cada dia nos revela a Tua glória e nos faz temer o Teu nome. Nos faz temer só a Ti, Senhor. Não temer homens, mas só o Senhor, e andar fielmente nos Teus caminhos. Ajuda-nos. Aviva a Tua obra em nosso meio. No decurso dos dias, faze-a conhecida. Aviva a Tua obra, aviva-nos.
Dá-nos fome pela Tua palavra, amor pela Tua presença, sede pelos Teus rios, das Tuas águas. Ah, Senhor, sacia-nos. Tua palavra diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Estamos aqui na Tua presença. Dá-nos de beber, Senhor. Dá-nos de beber. Envia-nos Tuas águas. Dá-nos de beber, Senhor. Dá-nos de beber. Flua o Teu rio aqui, Senhor. Flua o Teu rio. Seja cheio, querido, do temor do Senhor. Seja inundado com o temor do Senhor. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. E sararei a sua terra, e sararei a sua terra, e sararei a sua terra, e sararei, e sararei. Oh, rebaralassaralaba. Oh, recaralabachá. Sararei, sararei a sua terra. Eu te sararei, diz o Senhor, eu te sararei. Eu te sararei. Você que tem alguma enfermidade, coloca a sua mão na sua cabeça, porque o teu pecado foi perdoado. E se há alguma enfermidade que resulta de uma vida irresponsável, irreverente, desobediente e rebelde, essa enfermidade vai sair de você. Em nome de Jesus, espírito de rebelião, espírito de enfermidade, sai, sai, sai em nome de Jesus. Sejam livres, sejam livres. Espírito de pornografia, de imoralidade, espírito de vício, sai. Deixa essas vidas agora em nome de Jesus. Espírito de loucura, sai. Em nome de Jesus. Seja livre, seja livre. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E essas obras estão desfeitas na sua vida, na sua família, nesta igreja, no nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo.
do temor do Senhor. Seja cheio de santidade, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Temor do Senhor. Queridos, Deus vai restituir ministérios que estavam mortos. Ministérios mortos, o Senhor vai restituir. Oh, você que estava uma árvore desprovida de frutos, o Senhor vai te adubar, te enxertar, para que você produza frutos, porque o teu pecado foi perdoado. Em nome de Jesus, receba o espírito de vida, de vida, de vida, de vida. Porei sobre vós o meu espírito e vivereis, diz o Senhor. E vivereis, e vivereis, e vivereis. Porei sobre vós o meu espírito e vivereis, e vivereis. Oh, ralabaxara, ralabaxara, ralabaxara. Oh, restaura a fome, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença. Restaura, Senhor, ministérios, ressuscita ministérios. Ressuscita, Senhor. Ressuscita, Senhor. Distribui dons nessa noite. Distribui dons. Eu repreendo aqui o espírito de covardia, de timidez. Fora! Fora! Que venha o espírito do leão de Judá. Que venha o espírito de ousadia, de coragem. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E eu serei contigo, diz o Senhor. Oh, ralabaxara, 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 ralabaxara. Seja forte e corajoso. Não seja tímido diante do pecado, diante de pessoas. Se posicione, querido. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Abandona o que você tem que abandonar. Eu repreendo aqui em alguma pessoa que o Espírito Santo está falando ao meu coração. O espírito de ira. Você não consegue vencer a ira, porque é um demônio. Não é um sentimento em sua vida, é um demônio. Mas eu expulso agora esse demônio de você. Em nome de Jesus, sai! Deixa essa vida agora. Espírito de ira, de ódio, de violência, fora! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja livre. Seja livre. Seja livre. Uma nova história Deus está escrevendo, queridos. Na sua vida, na sua casa, na sua família. O Senhor te ressuscita nessa noite. Talvez você tenha chegado aqui morto, com o ministério morto, com uma célula sem frutos. Você vai sair daqui vivo, fortalecido, dando frutos. Uma nova história Deus está escrevendo. Levante-se e volte para o seu lugar declarando isso. Que perdido foi, ouvirei de sua dor. Te abençoarei, te abençoarei, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo
te abençoarei, diz o Senhor. Eu te abençoarei. Eu te abençoarei. Querido, você está vendo essas cadeiras vazias? Através da sua vida elas ficarão cheias. Amém? Porque você está saindo daqui uma árvore frutífera. E você vai dar fruto em tempo e fora de tempo. Você vai dar fruto. E quando Jesus vier ver os seus frutos, ele vai se deliciar neles. Porque serão frutos agradáveis ao paladar do Senhor. Amém? Você recebe essa palavra? Nós vamos ouvir depois os testemunhos daquilo que Deus fez nessa noite, nas nossas vidas. Nunca mais seremos os mesmos. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar e aplaudir o Senhor. O Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda admiração, todo elogio a Deus. Só a Deus. Só a Deus. Aleluia.